Bem-vindos à nossa aula sobre visão estratégica. A visão estratégica é a capacidade da gente começar a direcionar para onde a gente quer que a nossa instituição vá. Pensa na visão estratégica como uma definição de direção para o rumo do barco. A gente quer, na visão estratégica, antecipar o futuro para poder buscar oportunidades e desafios que a gente vai enfrentar lá na frente, para que a gente consiga sair do ponto A e chegar no ponto B, que é onde a gente deseja, cumprindo a nossa missão institucional. Ou seja, essa visão estratégica é uma forma da entidade começar a alinhar ela todinha, desde a direção até o chão de fábrica, na direção de um sentido comum, de um sentido em que essa entidade vai começar a caminhar buscando cumprir a sua visão, buscando cumprir a sua missão e os seus objetivos estratégicos. E quando a gente fala em visão estratégica, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que para construir essa visão estratégica e definir essas metas de longo prazo, a gente precisa olhar para o ambiente interno e para o ambiente externo, porque a gente tem oportunidades, forças, fraquezas internamente e tem desafios, ameaças no cenário externo. Então a gente vai pensar essa estratégia de longo prazo, olhando para dentro e olhando para fora, considerando qual que é a nossa razão de ser, qual que é a nossa missão, o nosso propósito como organização, considerando nossos valores, considerando nossa visão de futuro. Para quê? Para que a partir do momento que a gente consiga olhar para o futuro, identificar para onde a gente quer ir, verificar as oportunidades que a gente tem, os desafios que a gente vai enfrentar, a gente consiga começar a definir objetivos. Objetivos que são degraus dentro dessa escada que vão fazer a gente chegar cada vez mais perto dessa nossa visão estratégica. A gente vai ter uma visão de futuro lá na frente e a partir disso a gente vai começar a desenhar objetivos estratégicos, que são degrauzinhos, que cada vez que a gente sobe um degrauzinho desse, a gente sabe que a gente está caminhando mais perto de atingir essa nossa visão estratégica. Por isso que a visão estratégica é fundamental para definir os objetivos da instituição e para avaliar o desempenho da instituição. Deixa eu dar um exemplo mais fácil, né? Um exemplo mais concreto do dia a dia, assim. Vamos pensar que você tem uma visão estratégica de emagrecer 20 quilos e ficar saradaço, participar do Mister Olímpia bombadão. É tua visão estratégica de futuro. Para essa visão estratégica, você vai ter desafios? Vai. A tua geladeira, a sua esposa, seus filhos ali comendo um monte de besteira em casa, são desafios. Você vai ter que aprender a lidar com esses desafios. Você vai ter oportunidades? Vai, porque quanto mais você começar a malhar e ficar no shape, você pode receber patrocínio, você vai receber incentivo de outros atletas, você vai começar a ver o resultado, isso vai te dar novas oportunidades. Aí o que você faz? Você tem essa meta para daqui a 10 anos chegar lá no Mister Olímpia e ganhar um Mister Olímpia Master, dos Mister Olímpia dos robozinhos. Maravilha. Você vai quebrar essa meta em objetivos estratégicos. Então, daqui a 10 anos, eu quero estar lá com 5% de gordura, campeão do Mister Olímpia. O que é que eu tenho que fazer no 9º ano, no 8º ano, no 7º ano, até chegar no 1º ano? Qual vai ser o meu objetivo estratégico do 1º ano? Vai ser o primeiro degrau. Eu estou com um percentual de gordura muito alto, então eu quero perder 5% de gordura, emagrecendo 8 quilos. Esse é meu objetivo estratégico do 1º ano. No 2º ano, agora eu quero ganhar 6 quilos de massa magra. No 3º ano, eu quero melhorar meu peito e costas. No 4º ano. Então, seus objetivos estratégicos, eles são degraus que você vai subindo e você sabe que à medida que você está indo neles, você está chegando cada vez mais perto da sua visão. E esses objetivos, eles são fundamentais para que você consiga medir o seu desempenho e avaliar o seu progresso. Porque se você falou, preciso perder 5% de gordura no 1º ano, e você perdeu 2%, você fala, nossa, meu progresso foi ruim. Eu preciso refazer o meu plano para conseguir no final chegar na minha visão estratégica. Se no 1º ano você falou que ia perder 2% de gordura e você falou que ia perder 5% de gordura e você perdeu 10%, você fala, nossa, meu desempenho foi excelente. Né? Maravilha, se eu continuar assim, eu vou chegar na minha visão estratégica.
Então você vem da visão estratégica, desdobra para os objetivos estratégicos e você monitora a execução desses objetivos estratégicos, avaliando o desempenho para saber se você está caminhando na direção da sua visão estratégica. Isso é visão estratégica como um todo. Maravilha? E aí, uma coisa muito importante dentro dessa visão estratégica é a gente entender de uma forma simples, sem estar muito rebuscada, o que é a nossa missão, nossa visão e nossos valores, porque é isso que vai orientar a nossa visão estratégica. A nossa missão é o nosso propósito fundamental, é a nossa razão de existir. No exemplo do Mr. Olímpia, por exemplo, lá da pessoa que quer chegar e virar o campeão do Mr. Olímpia Sênior, né? Ele quer buscar uma vitória na competição. Essa é a missão dele, ele quer ter sucesso na profissão dele, na missão dele. Transpondo isso para o caso do Senado Federal, ou para o caso dos poderes da República, a gente vê nitidamente que o Senado tem uma razão de existir. Para que existe o Senado Federal? O Senado ele existe para realizar acordos sociais. São pactos sociais de convívio. Nós, 250 milhões de brasileiros, elegemos ali 81 pessoas no Senado, 513 na Câmara, para que eles façam acordos de convívio social. E a gente se compromete a seguir essas regras. Então eles vão discutir, por exemplo, o que acontece com o patrimônio de uma pessoa quando ela falece. Esse patrimônio passa para os herdeiros ou não passa para os herdeiros? Quanto desse patrimônio, por exemplo, é justo passar para os herdeiros e quanto não é justo e vai ficar com o Estado? Por exemplo, os Estados Unidos tributa lá em 30%, 40% o imposto sobre herança. No Brasil está na casa dos 5%. Então lá o pacto social é diferente. Eles entendem, não, a pessoa tem que construir a fortuna dele com base no esforço pessoal próprio. É uma cultura do self-made man, né, cara? É o homem que se fez. Eu dar toda essa fortuna para os meus herdeiros aí ad infinitum, não é justo. Então o Estado acaba ficando com 30%, 40% da herança. No Brasil o acordo é outro. Né? Eu trabalhei, eu quero proteger meus herdeiros, o acordo vai ficar 5% para o Estado, o resto fica para os herdeiros. A gente faz acordos sociais, por exemplo, de casamento. Até 40, 50 anos atrás, o divórcio não era permitido. Casou, casou para sempre. Você não pode divorciar. Né? Esse acordo social mudou. Mudou o Código Civil, foi permitido o divórcio. Então, a razão de ser do Senado Federal, a razão de existir do Senado Federal é fazer esses acordos sociais. Qual que é a razão de ser do judiciário? É solucionar conflitos. As pessoas discutem, brigam, entram em litígio, entram em conflito e tem que ter algum lugar onde elas possam levar esse conflito para que uma pessoa imparcial decida quem tem razão. O judiciário faz esse papel. O executivo, a razão de existir dele é executar políticas públicas de entrega de valor. Então ele vai executar políticas de educação, de saúde, de segurança pública, de fomento da economia, de controle cambial, monetário, inflacionário, enfim. O executivo também tem a sua razão de existir. No nosso caso do Senado, a principal razão do Senado é fazer acordos sociais de convivência que nós todos aqui cumprimos. Essa é a missão do Senado. A missão do Senado está muito clara. Na aula presencial a gente vai ver como ela ficou redigida, mas a missão do Senado vem da Constituição Federal e ela é muito clara. Agora, além da missão, a gente tem uma visão, que é, ok, o Senado ele tem que realizar esses acordos sociais. Agora, qual é a visão de futuro do Senado? Como ele vai realizar esses acordos sociais? A gente vai realizar esses acordos sociais ouvindo a população, por exemplo. A gente fez o E-Cidadania. Então, qualquer cidadão é capaz de propor um pré-projeto de lei. Ele consegue propor lá no E-Cidadania uma proposta de legislação. Se atingir X mil apoiamentos na internet, vai para uma comissão e vira um projeto de lei de uma comissão e vai tramitar. Então, a gente é um Senado que tem uma participação mais direta da população, um processo legislativo com participação mais direta da população. Qual que é a nossa aspiração de futuro? Onde a gente quer chegar? A gente quer ser um Senado todo digital. Então, começou com um processo legislativo todo eletrônico. Então, a nossa razão de existir não muda. Agora, como nós vamos executar essa razão de existir, com que grau de excelência, a gente vai pensar isso na nossa visão, que vai ser desdobrada em objetivos. E os nossos valores são princípios
éticos, princípios morais, princípios que guiam a nossa ação dentro dessa busca de cumprir a nossa missão, né? Imagina uma empresa privada, a empresa ela fala, eu quero ser um frigorífico, eu quero ser o maior exportador de carne de gado do Brasil. Isso é legal, né? É uma baita missão, muito interessante. Só que ela fala, independentemente de eu mandar carne de qualidade ou carne estragada, eu quero maximizar o meu lucro. Eu vendo inclusive carne vencida, carne podre, carne de enchente, não tem problema não, eu vendo de tudo. Aumentando o meu lucro, eu sendo o maior do Brasil, não interessa. Já cai muito a qualidade, o valuation, o valor que a gente vê dessa empresa, né? Porque os valores são muito importantes, né? A gente não quer lucro acima de tudo. Não faz muito sentido isso, não é adequado, não é correto, não é ético. Então, a gente sempre olha na nossa visão estratégica, nossa missão, nossa visão e nossos valores. Por quê? Porque, como a gente falou, a partir da nossa missão, da nossa visão e dos nossos valores, a gente vai desdobrar o nosso planejamento estratégico em objetivos estratégicos, que são esses degraus que vão fazer com que a gente consiga caminhar e avaliar se estamos indo na direção de se tornar a instituição que a gente quer, aquela nossa visão de futuro. Eu vejo o Senado sendo essa instituição, com essas qualidades, com esses processos de trabalho, com essa equipe de pessoal, né, com esse reconhecimento dentro do Brasil. Então, eu vejo onde eu quero, o Senado que eu quero, na minha visão estratégica, e para chegar lá, eu vou criando os degraus, os objetivos estratégicos, que eu vou cumprindo e vou caminhando naquela direção. E eu acompanho a execução dos meus objetivos estratégicos através de duas ferramentas. Então, os meus objetivos estratégicos, eu vou acompanhar se eu cumpri eles ou não, a partir de resultados-chave, OKRs, ou seja, o meu objetivo estratégico se desdobra em resultados chaves. Então, por exemplo, meu objetivo estratégico número 1, perder 5% de gordura para chegar no Mr. Olímpia bombadão. É meu objetivo estratégico do primeiro ano. Qual é o resultado-chave que eu quero ali? No primeiro mês eu quero perder 1 quilo, no segundo mês 1 quilo, no terceiro mês 2 quilos, no quarto mês 5 quilos, e eu vou monitorando esses indicadores quantitativos, porque eu sei que quando eu atingir todos esses meus indicadores quantitativos, eles chegarem lá a 100%, bonitinhos, eu sei que eu cumpri o meu objetivo estratégico, e quando eu cumpri o meu objetivo estratégico, eu sei que eu dei um passo na direção da minha visão. Então está tudo interconectado. E além dos objetivos e dos resultados-chave, que são indicadores quantitativos, que estão me mostrando o quanto que eu evoluí na direção do meu objetivo estratégico, eu tenho indicadores de desempenho, que são indicadores que monitoram a qualidade do atingimento dos meus resultados-chave. Porque muitas vezes eu atingo o meu resultado-chave, só que meu resultado-chave número 1 era perder 5% de gordura. Né? Eu atingi ele, mas eu levei 35 anos para conseguir atingir esse resultado. O desempenho foi bom? Não, pô. Minha visão era Mr. Olímpia, campeão daqui a 10 anos. Eu atingi o resultado-chave, mas levei 35 anos. Foi um sucesso o projeto? Não, não foi. Eu consegui cumprir minha visão? Não, não cumpri. Então, além de eu conseguir o resultado quantitativo, eu preciso ter uma avaliação qualitativa também desse resultado, para saber se eu consegui atender e obter o resultado-chave com a qualidade esperada. Então, se eu faço tudo isso, eu tenho uma boa visão estratégica e um bom processo de planejamento, execução, monitoramento dessa visão estratégica. E isso significa que eu tenho o quê? Uma boa governança corporativa. Porque governança corporativa é isso. Eu decido o que eu quero. Então, eu decido a minha visão, decido meus objetivos, decido meus resultados-chave, decido meus indicadores, a governança decide isso, aí alguém vai executar isso, que são as unidades da instituição, e a governança vai monitorar se está atingindo o resultado-chave de forma correta, se está atingindo os indicadores de forma adequada, e se não tiver, a governança vai falar, olha, a gente pactuou isso aqui, mas não foi legal. Muda o seu plano para você correr atrás do prejuízo e entregar o que eu espero, porque a nossa visão é essa aqui, ó. E eu estou te colocando como diretor da área para que você consiga viabilizar
que essa visão aconteça. Se o resultado não está vindo, muda o teu planejamento, porque eu quero que o resultado venha. Aí a gente tem uma boa governança instalada dentro da instituição. Para fechar, é isso. Missão, visão e valores direcionam a estratégia da organização. Os objetivos e o resultado-chave orientam esse progresso. E os indicadores garantem que a gente está acompanhando a execução dos resultados-chave, dos objetivos estratégicos, que a gente está caminhando na direção de cumprir a nossa missão, visão e valores.